Senhor, igreja. Fechem seus olhos agora. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez na Tua presença e queremos Te agradecer, Senhor, por este momento, pela Tua misericórdia, Senhor, que tem nos alcançado, Senhor, pela Tua graça. Ó, meu Pai, louvado e exaltado seja o Senhor, meu Pai, porque somente o Senhor és digno, meu Pai, digno de todo louvor, de toda honra, meu Senhor. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos dado livramento, meu Pai. Ó Senhor, peço a Ti que venha abençoar este culto, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, receba, Senhor, nosso louvor, nossa adoração, Senhor, que seja agradável a Ti, Senhor. Ó Senhor, abençoe a palavra a ser ministrada pelo Teu servo, Senhor, que possa ser edificada em nossos corações, Senhor. Ó Deus, abençoe a toda a família aqui, meu Pai, presente, que o Senhor possa estar alcançando aqueles que não puderam estar aqui hoje, Senhor, pois, Senhor, com essas dificuldades, o coração de cada um, Senhor. Então entra, Senhor, com Teu Espírito, Senhor, faz o mover Seu, meu Pai, em cada vida, Senhor, a transformação, que possamos, meu Pai, alcançar a nossa salvação, meu Pai, pois eu entrego a Ti, meu Pai, o nosso caminho, a nossa vida, Senhor, e peço, derrama sobre nós, Senhor, do Teu Espírito, da Tua presença, meu Pai, no nome vivo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Eu aprendi a Te adorar pelo que é.
Saudamos a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus pela tua presença aqui, graças a Deus porque você venceu as barreiras, né? E subiu para a casa de Deus para que a gente possa aqui adorar e engrandecer aquele que é digno de receber toda a honra e todo o louvor, né? Nós já adoramos através dos cânticos e agora nós vamos então para a palavra de Deus, que se encontra em Mateus capítulo 4, a partir do verso de número 1, segundo o que escreveu o evangelista Mateus, capítulo 4, verso 1 em diante, que diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador chegou-se a ele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te tomarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixou e chegaram os anjos e o serviram. Amém? Coloca a tua mão nessa palavra aí e peça para o Senhor estar falando contigo agora, revelando a palavra ao teu coração, porque Deus, Ele é vivo e Ele fala. Ele é um Deus que deseja comunicar. Ele é um Deus que deseja falar ao nosso coração. Então esteja disposto nesta noite, esteja com o teu coração aberto, porque o nosso Deus, Ele não arromba a porta, mas Ele bate educadamente. Ele bate a porta. E se você abrir a porta, Ele entra. E Ele ceia contigo. E você ceia com Ele. Mas você precisa abrir a porta do teu coração. Então, nesta noite, seja um bom anfitrião e receba o Senhor no teu coração. Nome de Jesus, que o poder de Deus possa entrar aí na tua vida, possa manifestar na tua vida de uma maneira grandiosa. Nome de Jesus, nome de Jesus. Convida Ele para entrar. Diga que Ele é bem-vindo. Diga que Ele é bem recebido, que você tem um desejo no teu coração de recebê-lo, que Ele é muito bem-vindo na tua vida. Senhor meu Deus e meu Pai, a Tua palavra, ela é linda, ela é poderosa, Senhor, e ela traz algo que nenhuma outra literatura pode trazer, Senhor. Ela traz algo dos céus para a nossa vida, Senhor. Então venha falar conosco nesta noite. Usa a minha vida como um instrumento vivo nas Tuas mãos e fala com a Tua igreja, aquele que está buscando uma resposta, ó Deus, aquele que está vivendo uma situação de aflição, ó Deus, uma situação difícil. Pai querido,
traga nesta noite a resposta que essa pessoa tanto precisa. Fala na vida desta pessoa que se encontra bem, que se encontra abençoada. Fala na vida de toda a tua igreja, que assim deseja, Pai, que o Senhor fale e que possamos voltar para casa diferentes da forma como chegamos aqui, muito mais fortalecidos, muito mais avivados, muito mais cheios da tua unção e do teu poder, pois assim nós oramos agradecidos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Todos que creem, digam comigo amém. Se você puder, pode aplaudir e glorificar aí o Senhor. Graças a Deus. Louvado, exaltado seja o nome do nosso Deus. Amém. Pode estar se assentando. Nós estamos num culto de adoração, num culto de louvor. E é um momento muito glorioso, né, na presença do nosso Deus, quando nós nos reunimos para adorar e exaltar o nosso Deus. Hoje quero estar falando com você sobre o tema que está aqui na parte A do verso número 4, né, Mateus 4:4, que o Senhor Jesus disse assim, olha: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Diga assim comigo: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos do pão diário, não é verdade? Todos aqui fizeram algumas refeições hoje, não é verdade? Esse é o motivo pelo qual você está vivo, está em pé. Esse é o motivo pelo qual você conseguiu chegar até aqui. Se você entrar num jejum, uma consagração, glória a Deus por isso. É importante demais para a igreja jejuar, consagrar. Mas nós temos ensinado à igreja que o jejum, ele precisa ser considerado em algumas situações, não é verdade? Se a pessoa, por exemplo, trabalha pesado, ela não pode jejuar naquele dia, não é verdade? Porque o corpo está precisando de energia. Então, se a pessoa está trabalhando pesado, ela precisa se alimentar, não é o momento de jejuar, não é verdade? Não é o momento. Ah, mas o profeta Daniel jejuou durante muito tempo, teve um período que ele jejuou 3 semanas, e teve um tempo que ele pediu para comer só legumes e tomar água. Mas Daniel, ele era um nobre no palácio, não é verdade? Ele não trabalhava pesado, ele não estava lá numa pedreira quebrando pedra, não, né? Ele estava se preparando, o rei estava preparando ele para trabalhar no palácio. Era um nobre. Então, a igreja ela precisa entender isso, que o jejum, ele é muito importante, mas nós não podemos fazer o jejum de qualquer maneira. Ah, mas Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Amém, glória a Deus. Mas a igreja não pode jejuar 40 dias e 40 noites, não é verdade? Se você jejuar 40 dias e 40 noites, eu vou te ver lá na glória depois, não é verdade? Eu vou te ver lá na glória, a não ser que você esteja numa direção de Deus. Se Deus falar, né, para você, olha, pode jejuar 40 dias e 40 noites que você está aqui na minha presença. Porque Moisés esteve também jejuando 40 dias e 40 noites, mas estava na presença de Deus. Então eu acredito que o homem, o ser humano, ele não é alimentado só por uma questão natural, mas ele também é alimentado por uma questão espiritual, não é verdade? Assim como tem um alimento natural, tem um alimento espiritual também. Então, Moisés era um super-homem? Não, ele era homem como a gente, mas ele jejuou por esse tempo, né? Elias também teve um jejum longo, mas eram pessoas que estavam
na direção de Deus, obedecendo uma direção, uma ordem específica de Deus para aquele momento. Não é uma coisa que é do dia a dia, que nós devemos estar fazendo todos os dias, porque depende de uma direção de Deus. Agora, um jejum de 24 horas é muito bom, de 12 horas é muito bom, né? Até de 36 horas é muito bom, mas passou disso, já, dependendo da pessoa, já não é aconselhável, não é verdade? Dependendo da situação. Então, você tem o desejo de fazer um jejum, nos procure, a gente vai estar dando toda a orientação para você, para que você faça um jejum que venha resultar em bênção, porque o jejum em si, ele não quer dizer muita coisa. A Bíblia fala que Deus, ele abominava o jejum de Israel num período lá da história. Por quê? Porque estavam jejuando, mas estavam desagradando a Deus em muita coisa, não é verdade? Então, o jejum, ele precisa vir de mãos dadas com a consagração. Se a pessoa ela não estiver numa consagração, ela vai estar, na verdade, fazendo um regime, não fazendo um jejum. Na verdade, é diferente, totalmente diferente. O jejum, você se abstém de alimentos, né? O regime também a pessoa vai se abster de alimentos, mas uma coisa é natural e a outra coisa é espiritual. Veja você que Jesus, ele estava no começo do ministério, e por quem que ele foi levado ao deserto para ser tentado? Pelo Espírito. E note que Espírito aqui na Bíblia está com E maiúsculo. Por que está com esse E maiúsculo? Porque está se referindo ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo. Então, o próprio Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado, não é verdade? E por que era necessário, então, Jesus passar por essa tentação, por esse período lá no deserto? Porque Jesus estava começando o ministério dele. Era necessário ele passar por essa prova, era necessário ele passar por este combate com o inimigo. Então você veja, o inimigo, ele se aproximou de Jesus no primeiro dia, no segundo dia? Não, ele não se aproximou de Jesus no primeiro dia. Olha aí o texto para você ver, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então veja que não foi um acidente, não foi uma coisa inesperada, já estava programado, né? Versículo 2 fala assim, depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador chegou-se a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Então dá uma paradinha e olha aqui para mim, por favor. Veja bem. O inimigo não aproximou dele antes, por quê? Porque antes Jesus não tinha aquela necessidade do pão, não é verdade? Não tinha. Quando que ele estava com fome? Depois dos 40 dias e 40 noites. Então você percebe que o diabo, ele não vai trabalhar na vida da pessoa numa área que a pessoa não está interessada. Não está interessada. Então, como que ele vai explorar cada pessoa na sua fraqueza, na sua necessidade, não é verdade? Ele analisa a pessoa. E você sabe que tem gente que ele tem uma fraqueza em determinada área, não é verdade? Às vezes a pessoa, ela não tem uma fraqueza na área dos vícios, por exemplo, do alcoolismo. Tem gente que não tem. A pessoa não tem desejo disso, né? Então o diabo vai trabalhar nessa área do alcoolismo para quê? Se a pessoa não tem interesse por isso, não é verdade? Mas às vezes a pessoa não tem um interesse na área do alcoolismo, mas ela tem um interesse na área do sexo oposto, né? Da prostituição, né? Dos desejos da concupiscência da carne. Então ele vai trabalhar nessa área. Por quê? Ele analisa a pessoa antes, ele estuda a pessoa antes, ele não tem pressa, ele tem muito tempo para trabalhar isso.
Às vezes a pessoa ela tem uma fraqueza não pelo sexo oposto, mas às vezes pelo mesmo sexo. Não é comum hoje em dia, né? As pessoas terem um desejo por uma pessoa que é do mesmo sexo. O diabo vai trabalhar nessa área. Então, o inimigo trabalha na área que a pessoa tem uma fraqueza, que ele tem uma fragilidade, tem uma necessidade. Então, se nós estamos, por exemplo, né, querendo servir a Deus, nós estamos querendo ir para o céu. Quem quer ir para o céu aqui? Levanta a mão. Todos nós estamos aqui porque nós queremos ir para o céu, não é verdade? Então, se nós estamos lutando pela nossa salvação, a gente tem que estar atento àquilo que é a fraqueza, né, da nossa vida, da nossa casa. Então, se a pessoa ela tem uma fraqueza pela bebida, pelo alcoolismo, ela não pode ficar, vou tomar só um golinho. Não pode, não é verdade? Não pode, porque tudo começa de pouquinho. O viciado começou com um cálice, né? Hoje está viciado. Então não pode dar essa oportunidade para o inimigo. Nós temos que ser radicais nesse sentido. Então, naquilo que nós vemos que há uma fragilidade, nós temos que estar mais atentos, né? Nós temos que estar buscando a Deus, porque perfeito ninguém é. Nós não somos 100% perfeitos. Todos nós temos falhas, todos nós temos fraquezas. Por que nós temos a salvação? Porque Deus não olha para nós a partir de nós mesmos, mas Deus olha para nós através do seu Filho amado Jesus Cristo. Então, Ele te vê através de Jesus. Por isso que não há salvação fora de Jesus. Eu admiro muito a filosofia tal, a pessoa pode falar para você, né? Eu admiro muito o fulano de tal, o líder tal, a líder tal. A pessoa pode até admirar, mas para salvação só existe um nome, a Bíblia fala. Não existe outro debaixo da terra, debaixo do sol, né, que possa nos conduzir ao céu. O ser humano depende de Jesus, assim como nós dependemos do pão de cada dia. Assim como hoje você levantou pela manhã e precisou tomar um café, precisou comer alguma coisa, chegou na hora do almoço, você precisou comer algum alimento, não é verdade? Você precisou tomar água, você precisou respirar o ar, né, o oxigênio, sem ele não tem vida. Você precisou disso. E você vai precisar amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, enquanto você estiver respirando, você vai precisar de alimento, você vai precisar de oxigênio, você vai precisar daquilo que não pode faltar, né? Essas três coisas não podem faltar. Tem gente hoje que não vive sem internet, não é verdade? Mas eu te pergunto, dá para ver sem internet? Dá, né? Dá para ver, ninguém morre se não tiver internet. Dá para viver sem televisão? Dá. Mas sem oxigênio, dá para viver? Não dá, né? O oxigênio, se cortar 2, 3 minutos, já era, né? O alimento, dá para ficar sem? Não dá. A água, dá para ficar sem? Não dá. Então Jesus está dizendo aqui, olha, assim como é tão importante o alimento, o pão de cada dia, quando está falando aqui do pão, está falando do alimento, né? Também é necessário o alimento, o pão que vem do céu, porque você não é só matéria, você é também uma alma, um espírito, né? Então, o teu corpo precisa do pão, mas a tua alma precisa do pão vivo que desce do céu. Você precisa de Jesus. Jesus disse assim para os judeus, né? Olha, vossos pais comeram o maná lá no deserto e morreram. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Aquele que de mim se alimenta jamais morrerá. O alimento que nós precisamos mais até do que o alimento natural é o pão vivo que desce do céu, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem crê pode aplaudir, glorificar o Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus.
Graças a Deus. Então, o diabo disse para Jesus que podia mandar transformar aquelas pedras em pães, tinha poder para isso. Mas Jesus disse: olha, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, eu quero chamar a tua atenção aqui para algo importante. Olha, você percebeu uma coisa aqui? O diabo não usou outro livro, ele usou a Bíblia. Já pensou nisso? Ele usou a Bíblia. Ele não usou o livro do Kardec, nem tinha ainda, né? Mas se fosse hoje, ele ia usar o quê? A Bíblia. Ele não usou um livro de filosofia, ele não usou, que tinha na época, né, filósofos. Ele não usou. Ele usou a Bíblia. Então, muito cuidado. Às vezes a pessoa, ela está baseado na Bíblia, mas numa interpretação própria. Da onde vêm todas as heresias que a gente vê hoje, que tem milhares no mundo? Todas elas vêm da Bíblia. Vêm da Bíblia. Quem que está por detrás disso? O diabo. Ele está deturpando, ele está torcendo a verdade, que é a palavra de Deus. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, inspirada, escrita por homens, mas inspirada por Deus. Agora, é um perigo quando a pessoa, ela quer fazer da Bíblia falar aquilo que ela quer, não aquilo que Deus quer falar. A Bíblia, ela é uma palavra maravilhosa, mas ela precisa ter a iluminação do Espírito Santo na nossa vida. Você vai ler a Bíblia, primeiro, ora a Deus, peça para o Espírito Santo abrir teu entendimento, para você compreender a palavra, para que essa palavra, ela entre no teu ser, ela não seja algo apenas informativo. Eu acho bonito a história bíblica, olha, são histórias maravilhosas, realmente são, dá filme, dá novela. Não é verdade? Você pega a história de José do Egito, olha quantos filmes tem, quantas novelas tem. Uma história linda. Você pega a Arca de Noé, quantos filmes tem, quantas histórias tem. É lindo demais. Só que a Bíblia, ela não é um livro histórico, não está com o objetivo de contar história apenas. Ela está contando uma história, sim, mas ela tem um objetivo de salvar as nossas vidas. Não é só uma história para a gente conhecer. É diferente você contar uma história de João e Maria, por exemplo. É uma história, mas não muda nada a nossa vida espiritual, não é verdade? Não muda nada. Agora, a Bíblia, ela conta uma história, ou conta histórias que mudam a nossa vida. Mas como que ela vai mudar a nossa vida? Quando a gente, então, comer dessa palavra, não é verdade? Quando a gente ingerir essa palavra, aí ela muda. Por isso que Jesus disse, olha, não é só de pão que vive o homem, não, mas é de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então Deus, ele não vai marcar um momento, olha, vou falar em rede nacional de televisão e de rádio. Deus não vai fazer isso. Como que Deus fala? Através da palavra, através da Bíblia. Então a Bíblia é a palavra de Deus, ela é imutável, o tempo passa, ela não muda. Ela é uma palavra que chegou até nós com uma fidelidade muito grande, não é verdade? Às vezes a pessoa fala, mas papel aceita tudo, quem vai garantir que o que está escrito aí é o que estava mesmo escrito lá nos primeiros escritos? Recentemente foram descobertos escritos da época do Antigo Testamento e foram montados e foram recuperados. Está lá no Museu de Israel. E é interessante que esses manuscritos, eles são exatamente a cópia fiel do que é a Bíblia hoje. Está lá no museu, para quem quiser ver. Hoje tem internet, você pode entrar na internet e você pode ver. É fato.
Não foi escrito, vamos mudar essa vírgula aqui, vamos mudar essa palavra. Não, está fiel aos escritos originais. Agora, o que é muito grave é que hoje em dia tem gente mudando a Bíblia. Sabia disso? Tem gente mudando a Bíblia. Tem gente mudando a Bíblia. Tem gente fazendo uma edição adaptada aos seus desejos. Então você anda aqui pela nossa cidade, você vai encontrar igrejas que chamam igrejas inclusivas, não é verdade? Igrejas que aceitam o homossexualismo. Mas aí você vai na Bíblia, a Bíblia condena o homossexualismo. Não tem como você defender o homossexualismo na Bíblia, é impossível. Mas aí o que eles fizeram? Reescreveram esses versículos de outro jeito. Ou seja, tem uma Bíblia exclusiva para eles, não é verdade? Porque nessa Bíblia aqui não dá. Nessa Bíblia aqui não tem como eles terem igreja. Está fora. Mas eles imprimiram a Bíblia com uma edição própria para a igreja deles. E a Bíblia fala o que sobre isso? Aquele que acrescentar alguma coisa nesse livro, lá em Apocalipse fala o quê? Vai acrescentar os tormentos lá no inferno, né? E aquele que retirar dessa escrita aqui, também vai retirar o nome dele lá do livro da vida. Então, não tem que retirar e nem acrescentar nada. A palavra de Deus, ela é suficiente do jeito que está, para que todo aquele que crer seja salvo. Seja salvo, né? Então, essa palavra, ela é poderosa. Os países que são radicais dos ismos da vida, proíbem essa palavra. Não pode. Vai hoje lá pregar num país que não aceita o evangelho, para você ver. É proibido. Vai preso e, se insistir, pode ser executado. Por que será, hein? Porque essa palavra, ela é transformadora. Essa palavra, ela é poderosa. Não é uma palavra qualquer. Essa palavra, ela vem do céu. Ela é um alimento para a nossa alma, que nos transforma, que nos salva e que nos torna cidadãos dos céus. Amém? Quem crê pode aplaudir e glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, veja, Jesus estava com fome, 40 dias. O diabo falou: você tem poder, transforma a pedra em pão. Não é uma proposta ruim, né? Está com fome, transforma a pedra em pão. Não é uma proposta absurda. Você já percebeu? A proposta do diabo não é absurda. Quando Eva estava passeando lá pelo jardim, o que o diabo falou para ela? Deus falou para não comer desse fruto? Não, esse fruto aí é bom. Ele vai tornar você conhecedora do bem e do mal. Você vai ficar igual a Deus. Quem não quer ser igual a Deus? Todo mundo quer ser igual a Deus, não é verdade? Todo mundo quer poder. Já pensou você ser igual a Deus, você ter poder que Deus tem? É tentador isso, não é verdade? O diabo não falou para ela assim: ó, você comer desse fruto aí, olha, vai complicar a raça humana inteira, porque a morte que não existe agora vai passar a existir. A comunhão com Deus vai ser quebrada. A vergonha e o medo vai entrar na tua vida. Não falou nada disso. Só falou que o fruto ia tornar ela igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. Então você percebe que não é uma mentira absurda. É uma mentira que tem uma parte de verdade, não é? Tem uma parte de verdade. Ficar conhecendo o bem e o mal, Deus conhece o bem e o mal. Não é mentira isso. Mas Deus tinha feito Adão e Eva para conhecer apenas o bem. Não é para conhecer o mal. Não era para conhecer o mal, era para viver no bem, era para viver na comunhão, era para viver eternamente jovem, não ter enfermidade, viver para sempre. Mas o diabo enganou a Eva com uma conversinha fiada, com uma conversinha
de engano. E é assim que ele faz hoje. Ele quer bloquear o alimento que vem de Deus. Ele quer separar o ser humano de Deus. O ser humano, para estar ligado com Deus, ele precisa estar na comunhão com Deus. Como que ele vai estar numa comunhão se ele não nascer de novo, por exemplo? Não tem como. Para ter comunhão com Deus tem que nascer de novo. Para nascer de novo tem que aceitar Jesus. Para aceitar Jesus tem que fazer aliança. Aliança do batismo, aliança da mesa do Senhor, participar do pão, do sangue, do cálice. O inimigo não quer isso. Por quê? Porque ele sabe que uma pessoa na comunhão com Deus é uma pessoa vitoriosa. Uma pessoa na comunhão com Deus é uma pessoa que o diabo não pode derrotá-la. Não pode. A Bíblia fala: o maligno não pode tocar a pessoa que é de Deus. Você é ungido de Deus, o diabo não pode te tocar. Qual é o plano dele? Te afastar de Deus, cortar o suprimento. Cortar o suprimento. Não é isso que a enfermidade faz com o ser humano? Passa a não ter apetite. O ser humano sem apetite, o que vai acontecer com ele? Vai ficar fraco e, se continuar, morre. Espiritualmente é a mesma coisa. Um crente sem apetite, sem vontade das coisas de Deus, ele vai enfraquecendo e ele morre. Morre espiritualmente. Morre por falta de nutrição, por falta de alimento. Por falta de alimento. Então, nós precisamos desse pão vivo que desce do céu. Nós precisamos dessa palavra que sai da boca de Deus e que entra no nosso coração, para que a gente seja fortalecido. Para que a gente seja fortalecido. O diabo, ele sabe que ele não pode derrotar um crente, mas ele sabe que ele pode derrotar um desviado. Não é verdade? Ele sabe que um desviado, uma pessoa que está longe de Deus, não é difícil dele derrotar. Qual que é a consequência da pessoa, por exemplo, que perde a comunhão com Deus? Você veja, Adão e Eva estavam muito bem, felizes, toda a virada do dia Deus ia lá, tinha comunhão, conversava com Deus, mas a partir do momento que quebrou a comunhão, o que aconteceu? Veio a vergonha. Veio a vergonha. Eles viram que estavam nus e ficaram com vergonha. A pessoa, quando ela perde comunhão, ela fica com vergonha, fica envergonhada. Já viu gente que fala assim: ah, não vou na igreja não, estou com vergonha. Estou com vergonha. Os irmãos lá vão olhar para mim e vai falar: esse daí eu acho que está com isso, com aquilo, estou com vergonha de ir para a igreja. É uma das características. Outra característica, vai com medo. Quando Adão e Eva viram a Deus, naquele encontro diário, eles se esconderam atrás dos arbustos e não tiveram coragem de conversar com Deus. Quando se perde a comunhão, vem o medo. O medo. O medo não é de Deus. Quando a pessoa está na comunhão, ela enfrenta as dificuldades, ela quer estar na presença de Deus. Pode haver ameaça, pode haver perigos, como tinha a igreja no começo. As autoridades ameaçavam: se falar nesse nome de Jesus, nós vamos prender vocês, nós vamos surrar vocês, nós vamos torturar vocês, nós vamos matar vocês. E o que eles faziam? Se sentiam honrados por morrer pelo nome de Jesus. Não é verdade? O apóstolo Pedro foi preso e falaram para ele assim: olha, nunca mais fale nesse nome de Jesus, porque se você falar de novo, nós vamos te prender, nós vamos te matar. E ele saiu dali glorificando a Deus, saltando, e exaltando. E aí que ele falava mais ainda. Todos os apóstolos foram martirizados, porque eles não se calaram. As autoridades não estavam brincando, elas estavam falando que se falasse no nome de Jesus, eles iam morrer, mas eles falaram e eles morreram, porque eles não tinham medo. O medo, a vergonha é de quem perde comunhão, não é verdade?
A vergonha de Deus, o medo de Deus é para quem está fora da comunhão. Quem está na comunhão enfrenta as dificuldades, vem para a presença de Deus, se alegra e glorifica por estar adorando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém? Quem crê pode aplaudir, glorificar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas é linda a Bíblia quando você olha lá, desde o Gênesis, você vai ver que Adão e Eva estavam com vergonha. Estavam nus, viram a sua vergonha. Aí eles cozeram roupas de figueira, de folha de figueira. Mas a folha de figueira dura o quê? Alguns dias, logo ela seca, não é verdade? Mas Deus preparou para eles uma vestimenta de cordeiro, simbolizando já o próprio Senhor Jesus. Porque quando João Batista viu Jesus, ele disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então tudo que o homem faz por conta própria, para resolver, é só um paliativo, é uma coisa que não resolve ali por alguns momentos, mas não é uma solução duradoura. Por quê? A solução duradoura só vem de Deus, não é verdade? A ciência dá um remedinho, prolonga um pouco a vida da pessoa, não é verdade? Está morrendo tal, mas a ciência tem recurso, ela dá um remédio e é comprovado que hoje a pessoa vive mais do que alguns anos atrás, porque a ciência evoluiu. Então, um tempo atrás, 40, 50 e poucos anos, normalmente a pessoa já morria, né? 60 anos no máximo a pessoa estava morrendo. Hoje não, hoje já está vivendo 80, 90, né? Alguns com 100 anos. Mas aumentou tanto a quantidade de anos quanto a qualidade da vida no final da existência. Tem muita gente hoje de 80 anos trabalhando com uma vida normal, trabalhando, né? Muita gente com 80 anos. Tem gente com 85 trabalhando. Não é um trabalho, não estou dizendo um trabalho pesado, né? Mas um trabalho intelectual, né? A pessoa está trabalhando na profissão dela, né? No trabalho intelectual, está trabalhando, mas é algo que a pessoa está desfrutando de uma evolução da ciência. Então a ciência, ela dá sim um pouquinho, né, de vida para a pessoa, mas é paliativo. Por quê? Porque só Deus pode dar a vida eterna. Jesus disse: aquele que de mim se alimenta jamais morrerá. Quando nós formos para a eternidade, o corpo vai voltar ao pó. Mas quando Jesus voltar para buscar a igreja, nós vamos receber novos corpos incorruptíveis para viver com Ele para toda a eternidade. Não vai viver 85, 90 anos, né? 95, e aí a base de remédio, não é verdade? A pressão sobe, toma um remedinho para a pressão equilibrar, né? A situação está complicada aqui, tem que usar um apoiador para andar, tem que usar isso, tem que usar aquilo. Na eternidade nós vamos viver eternamente jovens, amém? Pode aplaudir, glorificar, aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Então o inimigo trabalhou nesses pontos fracos, né? Que era no momento ali, mostrando para nós aquilo que a forma como ele age, abrindo os nossos olhos, né? Então você veja, depois no verso 5, o diabo não teve êxito nessa primeira tentativa, né? Ele perdeu. Aí ele foi para a segunda tentativa, levou então Jesus à cidade santa, colocou ele no pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te tomarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. O pináculo do templo era uma estrutura altíssima, porque o templo foi construído, havia um vale, né, onde foi construído. Então, além da parede, né, aquela parede de pedra ser muito alta, ainda tinha um vale. Então era algo muito fundo mesmo, né, muito profundo.
diz o historiador que não era nem possível ver o final lá, né? A pessoa não conseguia ver o fim, porque era perigoso ali chegar naquela beirada ali do templo e ficar olhando para baixo. Era muito alto mesmo. E o diabo colocou ali Jesus e disse: ó, pode pular daqui, porque está escrito, os anjos vão te segurar. Usou a Bíblia, sabia? Olha que perigo, né? Às vezes você fala: mas está na Bíblia. Tem que tomar cuidado, né? Está na Bíblia, mas quem está falando? É Deus ou é o diabo? Tem que ver, né? Quem que está falando? Quem que está usando a Bíblia? Tem muita igreja hoje usando a Bíblia, mas são hereges, são heresias, mas está usando a Bíblia. Então tem que tomar muito cuidado, né? Veja bem, era mentira que estava escrito na Bíblia? Não, era verdade, está escrito mesmo, que Deus vai proteger, vai livrar. Mas nós vamos sair aí à torta direita fazendo aquilo que está na Bíblia? Não. Jesus chamou a Pedro para andar sobre as águas. Pedro saiu e andou sobre as águas. Mas agora qualquer crente vai falar: vou atravessar esse rio aqui a pé, porque Pedro andou sobre as águas. Eu tenho fé, vou passar esse rio aqui a pé. Vai afundar e vai morrer afogado, porque Deus não está falando para ele andar nas águas, né? Não está falando, é uma situação específica. Se Deus mandar andar sobre as águas, aí sim, aí você pode andar. Mas não é uma coisa generalizada, não é verdade? Jesus disse assim: olha, em meu nome vocês expelirão demônios, em meu nome vocês curarão enfermos, em meu nome vocês vão pisar serpentes e escorpiões, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Agora o crente vai sair por aí tomando veneno? Vai morrer, não é verdade? Vai morrer. Por quê? Deus não está mandando você tomar veneno. Não é para tomar veneno. Mas se por acaso acontecer acidentalmente e Deus quiser te livrar, Ele tem poder para isso. E nós temos testemunho aqui na igreja de pessoa que tomou veneno de rato sem saber e não morreu. Pastor, o veneno estava vencido, né? Aí deram para o rato no outro dia amanheceu com as perninhas para cima, mortinho da Silva. O veneno estava valendo sim. Foi Deus que livrou aquela adolescente, não é verdade? Por quê? Porque a palavra dele não falha, ele zela pela sua palavra, ele é poderoso para cumprir tudo o que lhe apraz, não é verdade? Mas nós temos que ter o quê? Uma fé inteligente. A fé inteligente, ela avalia, né? Se Deus está mandando, eu vou fazer. Se Deus não está mandando, eu não vou me arriscar a fazer. Por quê? Não posso tentar a Deus. Foi isso que Jesus falou aqui para eles, né? Olha aí a resposta de Jesus. Verso 7, respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Quando você faz alguma coisa envolvendo a fé, alguma coisa que é perigosa, sem Deus ter mandado especificamente, você está tentando a Deus. A Bíblia fala que eu posso tomar veneno, não vai fazer mal. Vai tentar a Deus, não é verdade? Pedro andou sobre as águas, vou andar também, não vou afundar não. Está tentando a Deus, né? Então, a palavra ela é verdadeira, mas ela precisa ser... É preciso haver uma ação com uma fé inteligente, não é verdade? E para finalizar então, o inimigo tentou numa outra área que é muito importante para o ser humano. Verso 8, levou novamente o diabo a um monte muito alto, lhe mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor, lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, outro ponto do ser humano muito importante: poder, glória. O ser humano gosta muito disso, não é verdade? Gosta muito de poder, gosta muito de dinheiro, gosta muito de posição, gosta muito de ter uma evidência na sociedade. Isso é um perigo para a fé, não é verdade?
Tem muitas igrejas que no passado eram igrejas referência, avivadas, cheias do Espírito Santo, mas se envolveram com política partidária, dinheiro, poder. Hoje essas igrejas são escândalo, vergonha para o Evangelho. O poder é perigoso. É bom ter dinheiro, Deus se agrada disso, que a pessoa seja bem-sucedida. Mas o dinheiro tem que ser sempre um servo, nunca um senhor na nossa vida, não é verdade? O dinheiro tem que ser bênção na nossa mão, para a gente abençoar a obra de Deus, ajudar as pessoas. Nunca pode ser um senhor na nossa vida. Se isso acontecer, a nossa fé está em risco e há um perigo muito grande, não é verdade? Então, Jesus disse para ele assim, olha, na verdade ele estava querendo adoração, né? Jesus disse, olha, só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Só a Ele darás culto. O diabo não vem com um tridente, dizendo assim, olha, joelha aqui no meu pé, me adora aqui, eu não vou fazer isso com você, não. Ele oferece o quê? A glória deste mundo. Não é verdade? Oferece a glória deste mundo. E quando a pessoa aceita, ela está adorando o diabo. Sabia disso? Está adorando o diabo. É a única coisa na Bíblia que divide o coração do homem entre Deus e o diabo é o dinheiro. Jesus chama de Senhor. Não podeis servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve as riquezas. Já pensou nisso? Adoração a Deus para todos aqueles que se alimentam do pão vivo que desce do céu. Nesta noite você se alimentou desse pão vivo, dessa palavra que vem de Deus para a tua vida. Jesus disse, não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quem quer desse alimento? Diga amém. Pode aplaudir, glorificar. Graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Às vezes você, na sua trajetória, na sua caminhada, você às vezes se inclinou para essas coisas que o inimigo apresentou como um manjar saboroso na tua vida. Mas esta é a hora de você então refletir, pedir perdão e falar para Deus que você tem um desejo de se alimentar desse pão vivo que desce do céu, de adorar somente o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Maravilhoso Deus, Deus querido e amado, aqui está a tua igreja, Senhor, e a tua palavra foi pregada, e nós pudemos aqui, Senhor, nos alimentar desse pão vivo que desce do céu, a palavra que procede da tua boca. Isso é maravilhoso, Senhor. De todos os alimentos que nós provamos, nada é tão glorioso quanto a tua palavra. A tua palavra que a nossa alma almeja, deseja, aspira pela tua palavra. Quantos estão desejosos desta palavra, mas não sabem como preencher o vazio do seu coração? Não tem ainda a revelação do teu Espírito e tenta preencher este vazio com tantas coisas, com vícios, com riquezas deste mundo, com a glória deste mundo, com a segurança deste mundo. Mas a tua palavra diz que é só o Senhor que pode preencher o nosso coração, só o Senhor que pode trazer vida e vida abundante. Por isso eu te peço, ó Pai, perdoa-nos os pecados, perdoa-nos quando nos inclinamos, Senhor Deus, para essas coisas, quando cogitamos estas coisas, mas nesta hora o Teu Espírito está falando ao nosso coração
está direcionando a nossa vida, meu Pai, para que a gente possa caminhar na Tua presença, recebendo o alimento que vem de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, fortalece este homem, fortalece esta mulher, derrama da Tua unção, derrama do Teu poder e aviva a fé que está no coração da Tua igreja, Senhor. Fortalece a Tua igreja nesta hora, pois assim nós te pedimos no nome poderoso de Jesus Cristo. Erga as Tuas mãos para o alto e receba a bênção, poderoso Deus e amado Pai. Despede em paz a Tua igreja, ó Deus, para os seus lares, debaixo das Tuas potentes mãos. Dá uma semana vitoriosa e abençoada. Abençoa esta casa, Senhor. Livra de todo mal e de todo perigo. Cerca com os Teus anjos, ó Pai. Que nenhum mal possa entrar nesta casa, nesta família. No nome de Jesus, livra de toda praga, de toda peste, de todo vírus. Traz saúde sobre esta casa. Traz prosperidade sobre esta casa. No nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai e as doces e meigas consolações do Teu Espírito esteja com toda a igreja e todos os que creem digam comigo amém. Pode aplaudir, glorificar. Aleluias, glória a Deus, aleluias, maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus. Dá um abraço no teu irmão, diga para ele: foi bom adorar a Deus aqui contigo, meu irmão. Vão em paz, Deus abençoe em nome de Jesus.